O salão principal do Clube Nacional brilhava como um templo de cristal. Lustres dourados pendiam do teto, o piso refletia as luzes e as mesas estavam cobertas com toalhas brancas impecáveis. Era a noite da cerimônia anual de mérito cívico, uma daquelas em que todos fingem modéstia enquanto disputam quem tem o crachá mais pesado e o sorriso mais treinado. Do lado de fora, um homem caminhava devagar, apoiado em uma bengala de madeira escura. Suas medalhas antigas pendiam no peito, gastas pelo tempo, e a farda azul acinzentada carregava mais história do que tecido. Chamava-se Antônio Duarte, 78 anos, veterano de guerra e ex-comandante de batalhão. Chegara cedo, mas ninguém percebeu. O porteiro olhou suas roupas com desconfiança, como quem mede o valor de alguém pelo brilho do sapato. Antônio apenas sorriu e entrou, com aquele passo lento e digno de quem já marchou sob chuva e fogo. No peito, a pequena fita vermelha de bravura militar era tudo que lhe restava de glória. Os lugares da primeira fileira estavam reservados a homenageados e autoridades. 3 jovens engravatados, todos filhos de empresários da cidade, conversavam animadamente quando viram o velho se aproximar. Um deles, Lucas, de terno ajustado e relógio suíço, soltou uma risadinha. "Ih, olha só! O vô da tropa chegou! Será que ele vai desfilar?" Os outros 2 riram. Antônio, educado, apenas inclinou a cabeça e olhou o número no encosto da cadeira. Era o dele. Assento 3, reservado. Coronel R1 Antônio Duarte. "Jovens, me perdoem, mas esse lugar parece reservado a mim." Lucas cruzou os braços. "Relaxa, senhor. O pessoal da imprensa vai sentar aqui. Fica lá atrás, tem lugar de sobra." Antônio manteve o tom calmo. "Está escrito meu nome." Apontou com o dedo trêmulo. "Fui convidado pelo comando do exército." Os rapazes trocaram olhares de escárnio. Um deles comentou baixo, achando graça. "Convidado? Deve ter se infiltrado para comer de graça." As pessoas em volta fingiam não ouvir. Fingir era mais confortável. Uma mulher na mesa ao lado abaixou o olhar para o prato como se o brilho do garfo pudesse distraí-la da vergonha alheia. Antônio respirou fundo. Em outra época, ele teria imposto respeito só com o olhar, mas agora era apenas um velho com uma bengala. "Tá vendo, vô?" disse Lucas, levantando-se com ironia. "A gente resolve fácil. O senhor pode sentar ali, perto da porta. É mais arejado." Antônio olhou para o assento, depois para o chão. A farda estava limpa, mas gasta. O sapato polido, porém antigo. Cada detalhe dele parecia fora de lugar naquele ambiente de ternos caros e risadas fáceis. Ele pensou em ir embora, mas lembrou do convite escrito à mão que recebera do general reformado Carlos Menezes, seu antigo superior. "Sua presença é uma honra. O país ainda deve muito ao senhor." Essas palavras ecoavam na mente como um chamado de dever. Um garçom se aproximou, hesitante. "Posso ajudar, senhor?" "Só queria sentar onde me chamaram para estar", respondeu o velho sereno. O garçom olhou os jovens, indeciso. Lucas fez um gesto de desdém. "Tá tudo certo, parceiro. Ele tá perdido." O garçom recuou. Antônio caminhou até o canto da sala, apoiando o peso do corpo na bengala. O som do bastão tocando o chão ecoava num ritmo lento, quase solene. Cada passo parecia um lembrete de que o tempo é cruel até com quem deu tudo de si. Enquanto isso, no palco, o mestre de cerimônias anunciava os nomes dos homenageados. Um a um, políticos, empresários e oficiais reformados subiam para receber medalhas reluzentes, tirar fotos e voltar para seus assentos. Ninguém notava o velho no fundo do salão. 2 garçons cochicharam entre si. "Quem é aquele?" "Sei lá, deve ter vindo por engano." Antônio observava tudo em silêncio, com aquele olhar distante de quem já viu o melhor e o pior do ser humano. As risadas dos jovens à frente continuavam. Um deles pegou o copo de vinho, brindou com o outro e disse em voz alta: "Ao novo Brasil sem velharias!" As pessoas próximas riram. O velho fingiu não ouvir, mas o golpe atingiu fundo. Foi então que um som metálico ecoou da entrada principal. O estalar firme de botas no mármore. O murmúrio cessou aos poucos. Um grupo de militares entrou em formação,
abrindo caminho para um homem de presença imponente. O general Carlos Menezes, com decorações reluzindo no peito, avançava com passos lentos, mas firmes. O salão se pôs em respeito, alguns em pé, outros apenas endireitando a postura. Ele olhou em volta até encontrar o velho no canto. Os olhos do general brilharam. Meu Deus! Duarte! Murmurou surpreso. O mestre de cerimônias, percebendo o movimento, anunciou: Senhoras e senhores, acaba de chegar o general Carlos Menezes, presidente da Ordem do Mérito Militar. Aplausos, flashes. Todos se voltaram para o general, esperando um discurso. Mas ele ignorou o palco e foi direto ao fundo do salão, onde o velho permanecia de pé, firme, com o chapéu militar na mão. As vozes foram diminuindo até virar silêncio. O general parou diante dele. O senhor ainda se levanta para mim? Perguntou Menezes com emoção contida. Depois de tudo que fez pelo país, é o mundo que deveria se levantar para o senhor. O salão inteiro ouviu. As palavras ecoaram, atravessando os risos e a indiferença. O general virou-se para os jovens engravatados que haviam tomado o assento da primeira fileira. Senhores, disse em tom severo, levantem-se. Esse assento pertence a quem o conquistou com honra e não com herança. Os três congelaram. A cor sumiu dos rostos. Lentamente se levantaram, abrindo espaço. O general apoiou o braço de Antônio e o conduziu de volta até a primeira fileira. O som da bengala se misturava ao eco das palmas que, dessa vez, vinham de todo o salão. Pessoas que antes fingiam não ver, agora batiam palmas de pé, comovidas, tentando esconder a vergonha. Quando o velho sentou, o general manteve-se ao lado dele. Hoje, ninguém aplaude cargos, Duarte, disse baixinho. Aplaudem histórias. O velho veterano apenas sorriu, com os olhos marejados. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não estava invisível. O silêncio após as palmas durou alguns segundos, mas parecia eterno. O general Carlos Menezes se manteve em pé ao lado do velho veterano, enquanto os convidados tentavam recompor o ar de elegância que a vergonha lhes havia tirado. Os jovens engravatados abaixaram a cabeça, evitando o olhar firme do general. Ninguém ousava rir agora. O mestre de cerimônias, sem saber como continuar, limpou a garganta e tentou retomar o protocolo. Senhores, daremos prosseguimento à cerimônia de entrega das honrarias. Mas era tarde. A atenção do salão inteiro estava sobre aquele homem de cabelos brancos, mãos calejadas e um olhar que parecia carregar meio século de história. Antônio Duarte sentia-se deslocado, não por humildade, mas por hábito. Havia se acostumado a ser esquecido, e agora ser visto novamente doía quase tanto quanto o desprezo. O general sentou-se ao lado dele e sussurrou. Eu soube do seu acidente, Duarte. Soube que o senhor passou anos lutando contra a dor e o esquecimento. Nunca pensei que o encontraria aqui. O velho respondeu com um sorriso cansado. O senhor me ensinou uma coisa, general. Que o dever não acaba quando tiramos a farda. Eu só vim porque o senhor escreveu aquelas palavras à mão. Carlos Menezes olhou para o público e depois para o mestre de cerimônias. Antes de continuar, quero pedir licença para contar uma breve história. E sem esperar resposta, levantou-se novamente tomando o microfone. Há mais de 40 anos, começou o general. Eu estava em um destacamento no sul do país. Uma operação de resgate em meio à selva, durante uma enchente. A missão parecia impossível. As pontes haviam sido levadas, as comunicações cortadas. E foi esse homem aqui, apontou para Antônio, quem liderou a equipe que salvou 36 pessoas presas em um vilarejo que já estava sendo engolido pela água. Um murmúrio percorreu o salão. O general continuou. Ele perdeu 2 dedos naquela missão, mas não perdeu a coragem. Quando o helicóptero caiu, ele mergulhou 6 vezes no rio, sozinho, para salvar os feridos. Eu estava lá. Vi com meus próprios olhos. Os jovens que o haviam humilhado se entreolharam, constrangidos. O salão agora estava em silêncio absoluto. O general prosseguiu. Quando voltamos, deram a mim a medalha de honra. Mas o verdadeiro herói foi ele, só que Duarte nunca quis reconhecimento. Disse apenas: fiz o que qualquer soldado faria. Antônio baixou o olhar envergonhado. Eu não gosto de falar do passado, general. Já passou. Passou, mas o país esqueceu de agradecer.
respondeu Menezes, com voz firme. E hoje isso muda. O público começou a se agitar. Jornalistas tiravam fotos, e alguns convidados cochichavam entre si, tentando associar aquele nome às histórias que já tinham ouvido de seus pais ou avós. O mestre de cerimônias, emocionado, pegou o microfone novamente. Senhoras e senhores, parece que temos aqui um herói que o tempo tentou apagar. As palmas recomeçaram, mais fortes. E pela primeira vez, o velho veterano não se encolheu. Endireitou o corpo, ajustou a farda e olhou para a plateia como quem volta a respirar depois de anos submerso. Entre os convidados, um homem jovem, repórter de um canal de TV, levantou a mão. General, o senhor disse que esse homem salvou 36 pessoas? Por que ninguém nunca ouviu essa história? Menezes suspirou. Porque os jornais da época estavam ocupados com escândalos políticos. O heroísmo silencioso raramente rende manchetes. O repórter se aproximou de Antônio com o microfone. Coronel Duarte, o que o senhor sente vendo o país só agora reconhecer o que fez? Antônio sorriu, mas havia algo amargo no sorriso. Sinto que ainda há tempo de ensinar o que o uniforme nunca deveria ter deixado morrer: respeito. Não por medalhas, mas por histórias. Os jovens engravatados que haviam tomado seu lugar se levantaram e se aproximaram. Lucas, o mais arrogante, falou com voz trêmula. Coronel, eu não sabia. E se soubesse, filho? Perguntou o velho sem raiva. Teria me tratado diferente? O rapaz engoliu em seco. Não respondeu. O silêncio dele era a confissão. O general pousou a mão no ombro de Antônio. O senhor vai ter o seu momento, Duarte. Esta noite ainda não acabou. As luzes do salão se ajustaram, e o mestre de cerimônias anunciou a pausa para o jantar. Mas ninguém parecia interessado na comida. Pessoas se aproximavam do velho veterano para apertar sua mão, agradecer, pedir desculpas, tirar fotos. Um menino de uns 10 anos, filho de um dos convidados, veio correndo até ele. O senhor é soldado de verdade? Perguntou com os olhos brilhando. Antônio olhou para o garoto e sorriu. Fui um dia. Hoje sou apenas alguém tentando lembrar o país do que isso significa. O menino ficou em silêncio, admirado. O pai se aproximou, colocou a mão no ombro do filho e disse, com voz embargada: Filho, quando crescer, quero que tenha a metade da coragem desse homem. O velho veterano respirou fundo. A emoção o dominava, mas ele se manteve firme. Era como se o mundo, por um instante, tivesse parado para ouvi-lo. O mesmo mundo que o havia esquecido por décadas. No canto da sala, os jovens que o humilharam continuavam imóveis, calados. O general os observava à distância. Ainda havia uma lição a ser dada, e ele pretendia garanti-la. O jantar foi servido em silêncio respeitoso. As vozes, antes cheias de vaidade e competição, agora soavam tímidas, cuidadosas. Até os talheres pareciam tocar os pratos com delicadeza. O veterano Antônio Duarte, sentado ao lado do general Menezes, mal tocava na comida. Seus olhos vagavam pelas mesas, como se procurassem algo perdido há muito tempo. Do outro lado do salão, Lucas e os dois amigos permaneciam inquietos. Tinham o olhar fixo no prato, a vergonha ainda fresca. A arrogância evaporara, e no lugar dela restava o peso da própria ignorância. O general Menezes percebeu. Duarte, disse em voz baixa, o que mais me admira é ver o senhor suportar humilhação sem revidar. Antônio sorriu. General, quem já viu guerra sabe que a ignorância é só uma ferida menor. O mestre de cerimônias pegou o microfone e pediu atenção. Senhoras e senhores, o general Menezes deseja apresentar uma homenagem especial, não prevista no programa. O general levantou-se, endireitou o uniforme e falou. Este evento celebra méritos, mas mérito sem memória é vaidade. Há décadas, o coronel Antônio Duarte arriscou a própria vida por este país. Foi ferido, esquecido e ainda assim continuou servindo, não com armas, mas com dignidade. As luzes se voltaram para o veterano. Ele tentou se levantar, mas o general o segurou gentilmente. Permaneça sentado, coronel. Hoje, quem fica em pé somos nós. Todos se levantaram. O som das cadeiras arrastando ecoou como marcha. Foi um momento de reverência silenciosa,
e até os garçons pararam de servir. O general fez sinal e uma soldado entrou carregando uma pequena caixa de veludo azul. Dentro desta caixa, continuou o general, está a medalha que deveria ter sido entregue há 43 anos. Foi extraviada nos arquivos, mas a encontrei pessoalmente. Abriu a caixa. Dentro, uma condecoração dourada reluzia sob a luz. Medalha da Ordem Nacional do Valor, disse ele, por bravura em missão de resgate. O salão prendeu a respiração. Menezes se inclinou e, com mãos firmes, prendeu a medalha no peito do velho. Em nome das Forças Armadas e da nação que o senhor ajudou a proteger, peço perdão pela demora. Antônio respirou fundo. Seus olhos marejaram, mas ele manteve a postura ereta, a mão direita pousada sobre o coração. O público começou a aplaudir, primeiro tímido, depois em uníssono, até que o salão inteiro vibrava. E então, de repente, o velho começou a falar. Sua voz era rouca, mas firme. Eu agradeço a homenagem, mas não vim aqui atrás de medalhas. Fez uma pausa, olhou ao redor. Vim porque queria lembrar às pessoas que o respeito é o maior reconhecimento que um ser humano pode dar a outro. O general assentiu. O público se calou. Sabe, quando a guerra acabou, continuou Duarte, eu prometi que jamais deixaria o ódio vencer o dever. E hoje, vendo esses jovens me olharem com vergonha, percebo que a guerra nunca acabou. Só mudou de forma. Agora ela é contra o ego, contra o esquecimento, contra o desprezo. As palavras dele atravessaram o salão como vento. Um senhor de terno escuro, empresário conhecido, levantou-se e bateu palmas de novo. Outros o seguiram. O som ecoava como um juramento coletivo. Lucas, o jovem arrogante, não aguentou. Levantou-se devagar, caminhou até a frente, com os olhos marejados. Coronel! A voz falhou. Eu preciso pedir perdão, eu e meus amigos fomos idiotas. Antônio o olhou com serenidade. Filho, a juventude tem pressa demais para aprender o que o tempo ensina devagar. Mas o importante é que aprendeu. Lucas abaixou a cabeça envergonhado. Eu não mereço o seu perdão. Merece sim, respondeu o velho, colocando uma mão trêmula sobre o ombro dele. Porque teve coragem de se levantar. Isso é mais do que muitos fazem. O salão inteiro observava em silêncio. Havia algo quase sagrado naquela cena. O encontro de duas gerações, o peso da experiência e a humildade do arrependimento. O general se aproximou emocionado. Duarte, o senhor não imagina o quanto essa noite vai marcar essas pessoas. Espero que marque, respondeu o velho, mas não por mim. Que sirva para lembrá-los de respeitar cada uniforme, cada cabelo branco, cada cicatriz. O mestre de cerimônias, tentando conter as lágrimas, aproximou-se novamente. Coronel Duarte, o senhor gostaria de dizer algumas palavras finais ao público? Antônio olhou para o microfone, depois para a plateia. Palavras não valem muito, filho. O que muda o mundo são gestos. E se cada um aqui sair daqui, disposto a olhar o próximo com mais compaixão, essa será a maior condecoração da minha vida. As palmas voltaram, longas, sinceras, emocionadas. O general e o veterano trocaram um olhar de respeito silencioso. O tipo de respeito que não precisa de público nem de palmas. Mas o destino, como sempre, guardava uma última reviravolta. Do fundo do salão, um homem de terno azul escuro levantou-se e pediu a palavra. Sua voz era grave, autoritária, e parecia carregar algo que ninguém esperava ouvir. General Menezes, Coronel Duarte, existe uma parte dessa história que o país ainda não conhece. E eu preciso contá-la agora. Os murmúrios voltaram. O salão, que minutos antes aplaudia em pé, mergulhou em um silêncio tenso. Antônio o olhou fixamente. Aquele rosto lhe parecia familiar. O general franziu o senho. Quem é o senhor? O homem respirou fundo e respondeu. Sou o capitão Ricardo Nogueira, filho de um dos soldados que o senhor salvou naquela missão. Um novo burburinho percorreu o salão. O velho veterano o fitou com surpresa, e um leve tremor percorreu sua mão. O filho de... Nogueira? Murmurou. Ele sobreviveu, então. Ricardo assentiu. Sobreviveu, coronel, e o senhor salvou a mim também, porque se não fosse por aquele resgate, eu nunca teria conhecido meu pai. As lágrimas, dessa vez, não puderam ser contidas.
Ricardo Nogueira pairava no ar como um eco antigo que finalmente encontrava o caminho de volta. O homem de terno azul caminhou até o centro do salão, parou diante do velho veterano e retirou algo do bolso interno do paletó. Uma fotografia amarelada, protegida por plástico gasto. "Este aqui era o meu pai", disse mostrando a foto. Cabo Paulo Nogueira. "Ele falava do senhor todos os dias, coronel. Dizia que, quando tudo desabou naquela enchente, o senhor mergulhou na água escura sem pensar duas vezes. Disse que o senhor tirou ele e mais 2 homens do helicóptero afundando e depois desapareceu entre as ondas para buscar o resto." Antônio olhou a imagem e seus olhos marejaram. "Eu me lembro dele", murmurou. E tinha um jeito sereno até no meio do caos. Ficou agarrado à mochila com o retrato da esposa. Ricardo assentiu, emocionado. "Essa mochila está comigo até hoje. E dentro dela, junto com o retrato da minha mãe, ele deixou uma carta. Uma carta para você." O salão prendeu a respiração. Ricardo abriu um envelope envelhecido e começou a ler. "Se um dia eu não voltar, diga ao coronel Duarte que foi uma honra servi-lo. Ele me ensinou que coragem não é não sentir medo. É agir mesmo quando o medo parece maior. Diga a ele que, se eu tivesse mais uma vida, colocaria ela nas mãos dele outra vez." O general Menezes baixou a cabeça. Vários convidados enxugavam discretamente os olhos. O próprio mestre de cerimônias, que até então tentava manter a compostura, não conseguia disfarçar a emoção. Antônio respirou fundo, sentindo o peso de lembranças que voltavam com força. "Seu pai era um homem bom, filho. Um daqueles que o mundo esquece cedo demais." Fez uma pausa. "Sabe o que mais dói em envelhecer? Não é a dor nos ossos. É lembrar dos que não tiveram tempo de envelhecer." O capitão se aproximou com a voz embargada. "Eu cresci ouvindo meu pai falar do senhor como se fosse uma lenda. Quando entrei para o exército, prometi que um dia o encontraria." Estendeu a mão trêmula. "Missão cumprida, coronel." Antônio apertou a mão dele com força surpreendente para um homem da sua idade. "Não, filho, a missão é sua agora. A de não deixar o país esquecer o que homens simples fizeram quando o mundo parecia desabar." As palmas começaram tímidas, depois firmes. O salão inteiro se levantou mais uma vez. A emoção já não era só admiração. Era gratidão. O general Menezes enxugou discretamente as lágrimas. "Duarte, o senhor não apenas salvou vidas naquela missão, salvou gerações." Antônio desviou o olhar, como se buscasse ar. O peso das memórias parecia grande demais. "General, eu fiz o que achei que devia fazer, mas às vezes, quando a noite fica silenciosa, eu ainda ouço os gritos, e me pergunto se podia ter salvo mais alguém." O capitão Ricardo tocou o ombro dele. "O senhor salvou mais do que pessoas, coronel. Salvou o significado da palavra honra." As pessoas se aproximavam, uma a uma, querendo agradecer, apertar a mão do veterano. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos claros, parou diante dele. "Coronel, meu marido estava naquele vilarejo. O senhor o tirou de dentro de casa, carregando nos braços. Ele nunca esqueceu." Antônio ergueu o olhar. "E ele partiu há alguns anos", respondeu ela, com um sorriso triste. "Mas me pediu para agradecer pessoalmente se um dia o encontrasse." O velho suspirou fundo e respondeu com simplicidade. "Diga a ele que foi uma honra tê-lo conhecido." O general então tomou novamente o microfone. "Meus amigos, esta noite não é mais sobre um prêmio. É sobre memória, sobre gratidão, sobre um país que precisa se reconciliar com quem o defendeu sem esperar aplausos." As palmas voltaram, agora com lágrimas, sorrisos e abraços. Mas entre o público havia alguém que permanecia imóvel. Lucas, o jovem que havia tomado o assento de Antônio no início da noite. Ele observava tudo de longe, o olhar perdido, os olhos vermelhos. Quando a cerimônia chegou ao fim, o general e o capitão se afastaram por um momento, conversando. Foi quando Lucas se aproximou do velho. "Coronel", disse com a voz trêmula, "posso sentar com o senhor um instante?" Antônio olhou para ele e acenou. "Claro, filho, senta." O jovem respirou fundo. "Eu não sabia nada da vida. A gente cresce
achando que respeito é uma coisa automática, que se dá a quem tem poder. Mas o senhor me fez entender que respeito se conquista com silêncio, com exemplo. Eu não sei como reparar o que fiz. O velho veterano olhou para frente, pensativo. Reparar não é esquecer o erro, rapaz. É carregar ele até que vire lição. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som distante de uma banda militar, afinando os instrumentos. Do lado de fora, o hino começava a ser tocado para encerrar a noite. Antônio olhou para o palco, onde o general Menezes o chamava. Vem, coronel, disse o general. O país ainda quer ouvi-lo uma última vez. O velho se levantou com dificuldade. Lucas, instintivamente, o ajudou a apoiar-se na bengala. Vai lá, senhor. Dessa vez o assento é todo seu. Antônio sorriu com ternura. Não, filho, disse. Agora o assento é de todos que aprenderam a se levantar. Enquanto caminhava até o palco, o público se levantou junto, em respeito. Era um gesto espontâneo, natural. As vozes se calaram. O velho veterano subiu os degraus devagar, um por um, e parou diante do microfone. O hino cessou. O silêncio tomou o salão. Ele olhou para todos e disse: Hoje eu entendi que o tempo não apaga heróis. Só testa se o mundo ainda merece tê-los. O general Menezes baixou a cabeça. E nesse instante, o público inteiro começou a aplaudir. Não por piedade, mas por reconhecimento. O som era profundo, humano, sincero. Mas o velho ainda guardava uma última revelação. Ele respirou fundo e, antes de encerrar, disse: Há algo que nunca contei a ninguém. Algo que talvez explique por que nunca aceitei homenagens. O salão silenciou outra vez. Os olhos de todos estavam fixos nele. Naquela enchente, eu não salvei apenas soldados e civis. Salvei também o meu próprio filho. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. O murmúrio percorreu o salão como um sopro de espanto. As pessoas se entreolhavam, sem saber se haviam entendido bem o que o velho dissera. O general Menezes o olhava fixamente, confuso, como se as palavras tivessem atravessado décadas de silêncio e voltado carregadas de dor. Como assim, coronel? Perguntou Menezes, a voz baixa, incrédula. O senhor disse... Seu filho? Antônio assentiu devagar, o olhar perdido em um ponto distante. Sim, general. Aquele dia, na enchente, eu resgatei um grupo de civis presos dentro de um armazém. Entre eles, havia uma mulher e um menino. O menino era meu filho. O salão inteiro se calou. O som dos relógios, o farfalhar dos ternos, tudo desapareceu. Meu casamento acabou antes de eu partir para aquela missão, continuou o veterano. Eu estava afastado de casa, e nem sabia que minha esposa e o garoto tinham ido visitar parentes naquela cidade. Quando as chuvas começaram, perdi contato com eles. Só descobri que estavam lá quando encontrei a mulher sem vida nos escombros. O menino ainda respirava. Antônio parou. Fechou os olhos por um instante. Eu o entreguei a uma equipe médica e nunca mais o vi. Disseram que ele havia sido adotado depois, quando acharam que eu tinha morrido. O general Menezes colocou a mão no ombro dele, tentando confortá-lo. Então o senhor nunca o reencontrou? O velho balançou a cabeça. Nunca. Mas passei o resto da vida imaginando o que ele teria se tornado. O capitão Ricardo, ainda no meio do público, observava cada palavra, o rosto tenso, o coração disparado. Algo dentro dele começou a pulsar de forma estranha, como se uma lembrança distante ganhasse forma. Coronel, disse ele, hesitante. A cidade daquela enchente era Santa Luzia do Norte? Antônio o fitou, surpreso. Sim. Como você sabe disso? Ricardo respirou fundo, tirando novamente a fotografia do bolso. Porque eu também nasci lá. As vozes começaram a cochichar. Eu fui adotado depois da tragédia. E a história que me contaram é quase idêntica à sua. O general Menezes deu um passo à frente, os olhos arregalados. Está dizendo que... Ricardo olhou para o velho e completou. Coronel, meu nome completo é Ricardo Duarte Nogueira. O Duarte veio nos papéis da adoção. Eu nunca soube por quê. Até agora. O salão explodiu num coro de espanto. O general cobriu a boca, incapaz de reagir. O velho veterano levou as mãos à cabeça,
sem conseguir respirar. Duarte, murmurou. O mesmo sobrenome. Deus do céu. O capitão se aproximou devagar, os olhos marejados. Eu cresci ouvindo histórias sobre o homem que salvou o meu pai. Nunca imaginei que fosse o mesmo homem que me deu a vida. As lágrimas escorriam pelo rosto do velho. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Filho. Ricardo caiu de joelhos diante dele e o abraçou com força, sem se importar com o protocolo, os aplausos ou as câmeras. Eu procurei por esse rosto a vida inteira, disse entre soluços. Agora entendo por que eu sempre me senti em casa quando falavam do senhor. O público, emocionado, começou a aplaudir, alguns chorando abertamente. O general Menezes enxugava as lágrimas, balançando a cabeça em incredulidade. O destino não esquece os justos, murmurou. Só espera o momento certo para devolver o que é deles. Antônio segurou o rosto do filho com as duas mãos. Eu achava que a guerra tinha me tirado tudo, mas ela só me ensinou a esperar. Sorriu entre lágrimas. E agora entendo por que o tempo me manteve vivo até hoje. Ricardo, ainda de joelhos, respondeu. Para me ensinar o que é coragem, pai. O salão inteiro ficou em pé novamente, não por formalidade, mas por puro respeito. Não havia discursos, nem títulos, nem autoridades. Só dois homens que o destino havia separado e, finalmente, unido diante de todos. O mestre de cerimônias tentou falar, mas a voz embargou. Então o general Menezes tomou o microfone e, com um sorriso emocionado, disse: Coronel Duarte, Capitão Duarte Nogueira, o país inteiro deve muito a vocês. Mas esta noite é mais do que uma homenagem. É um lembrete de que a verdadeira grandeza não está nas medalhas, mas nas reconciliações. Antônio segurou a medalha no peito, olhou para o filho e respondeu com serenidade. Medalhas enferrujam, general, mas o perdão brilha para sempre. As luzes diminuíram e o silêncio foi substituído por uma última salva de palmas, mais longa e sincera do que qualquer aplauso daquela noite. Quando todos se retiraram, pai e filho permaneceram sozinhos por alguns minutos. O velho olhou para o teto dourado do salão e sussurrou. Obrigado, meu Deus. Hoje, pela primeira vez em décadas, eu não me sinto um soldado perdido. Ricardo o abraçou. Nem eu, pai. Agora sei de onde veio a coragem que corre no meu sangue. E saíram juntos, devagar, lado a lado. O velho com sua bengala, o filho apoiando o braço dele, enquanto o hino nacional ecoava ao fundo como uma bênção silenciosa. Lá fora, o vento frio da noite balançava as bandeiras. As estrelas pareciam formar uma guarda de honra invisível. O general, observando da porta, murmurou para si mesmo. Alguns homens lutam guerras que o mundo nunca verá, e quando vencem, o prêmio é simplesmente o direito de serem lembrados. Nunca subestime quem o tempo fez calar. Há heróis que andam devagar, mas cada passo deles carrega o peso da liberdade que você tem. Se essa história tocou você, curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque ainda existem heróis entre nós, e cada um deles merece ser lembrado. Você já agradeceu de verdade a alguém que lutou por você sem que percebesse?